eles traziam consigo a cultura deles. E a cultura romana, ela começou a ser diminuída nesse processo. Tá? Houve a junção, e a partir dessa junção, os bárbaros levaram consigo para outros territórios conquistados essa cultura. Tá? Então, a formação das línguas românicas é, por outro lado, o resultado dessa relaxação dos laços exteriores, né, pelo Império Romano não ter condições de controlar o seu território, e da debilitação da vitalidade cultural do Império Romano. E, por outro lado, da formação de novas comunidades linguísticas nacionais. Essas comunidades linguísticas nacionais nasceram a partir desse contato bárbaro com esses outros povos conquistados, esses povos que foram dominados. Os gauleses, né, os franceses hoje, né, os gregos, os árabes, tá? E outras, os espanhóis, né, os portugueses, né? Então, esse aspecto linguístico, ele nasceu a partir dessa formação de novas nações, de novos territórios, né? Que nasceram como? Nasceram através dessa invasão bárbara. Tá? Nascidas no tempo subsequente, comunidades estas que restabelecem e vivificam de maneira independente a tradição cultural antiga. Tá? Então, o Império as línguas românicas neolatinas, tá? Ou romances, como queiram, surgem a partir desses elementos todos aí, né? Da debilitação do Império Romano, tá? E do avanço bárbaro para outros territórios, levando consigo a cultura deles, que eram culturas o quê? Misturadas. As culturas se misturaram no momento que havia esse contato aí. Tem alguém querendo entrar? Só um momento. É o Iago que quer entrar. Só um momento. Pois bem. Aí, gente, a partir dessa formação das línguas românicas, surgem 3 termos que vocês precisam conhecer. Que termos são esses? România, romano e romance. O que é România? A România é um termo utilizado para denominar a unidade linguística e cultural que ocorria no século V. Tá? Certo? E esse termo România, juntamente com o outro termo que nasce, chamado romano, esses 2 termos eles servem para quê? Para distinguir o que era a cultura latina do que era a cultura bárbara. Certo? Então, no momento em que eu uso România, tá? Eu estou estabelecendo diferenças entre o que eu chamo de povo latinizado, de cultura latina, para o que eu chamo de povos, né, com culturas bárbaras, principalmente germanos, né, eslovacos, que foram povos bárbaros que vieram com toda a gana para cima dos romanos, dos latinos. Então, esse primeiro termo aí, România, ele é utilizado para denominar a unidade linguística e cultural de Roma, do povo latino. Quando eu tenho uma língua definida, a língua o latim vulgar, o latim culto, o latim eclesiástico, e quando eu tenho uma cultura, né, naquele povo, eu reconheço isso, né, com a nomenclatura de România. Serve para denominar essas unidades aí. E a România, juntamente com o outro termo que é romanos, ou romano, eles diferenciam o que é cultura latina do que é cultura bárbara, tá? A partir de Romanos formou-se o advérbio romanite, tá? Romanite significa a moda de Roma, ou a maneira de Roma, tá? Em outras palavras, por exemplo, um povo
neolatino, por exemplo, o povo neolatino espanhol, tem uma determinada cultura com eles lá, e a partir dessa cultura eles sempre voltam para o latim. Aí eles vão dizer, nós estamos utilizando isso a partir, ou a maneira de Roma. E quando ele diz isso, quando ele se compara a Roma, quando esse povo neolatino se compara às tradições romanas, o que acontece aí? Nós temos a utilização desse advérbio chamado romanite, que significa a moda de, a moda. Na nossa língua portuguesa, quando nós nos referimos à crase, nós temos uma situação que deriva dessa situação aqui da maneira romana, ou da maneira do costume romano. Por exemplo, quando tem uma regra na crase que diz que quando você usa palavras masculinas, e antes dessas palavras masculinas, você pode colocar o termo a moda de ou a maneira de, usa a crase. Você sabe que na língua portuguesa, a regra diz que diante de palavras masculinas você não pode colocar crase. Mas nessa situação você pode. Por exemplo, compôs uma música a Mozart. Mozart é o nome masculino. Eu não deveria usar crase. Mas antes de Mozart, eu tenho subentendido ali o quê? A moda de Mozart, a maneira de Mozart. Aí eu coloco a crase. Tá certo, gente? Então, essa regra de crase aí, ela vai se originar dessa explicação que eu estou dando aqui para vocês. Desse surgimento, né, do advérbio romanite, que significa a moda romana, segundo o costume romano, a maneira romana e assim sucessivamente. Tá bom? Professor? Oi, meu filho. O Davi está pedindo para entrar, ele mandou avisar. Opa, show de bola. Deixa eu colocá-lo aqui para dentro. Só um momentinho. Obrigado. De nada, professor. Pronto. Fala, Davi. Beleza? Boa tarde, professor. Obrigado por me aceitar aqui. Eu vou desligar a câmera aqui e o som para não dar microfonia, viu? Tranquilo, meu irmão. Muito obrigado. Então, pessoal, desse contato aí, dessas relações existentes entre a România, o romano e o romance, surgem, né, ou surgiu, como eu já falei, o advérbio romanite. E esse advérbio romanite, logo depois, origina um outro advérbio, chamado barbarite. Romanite vem de romance, vem de romano. Barbarite vem de bárbaro. Daí que existe a diferenciação, que eu coloquei ainda há pouco para vocês, né, nesse slide anterior aqui, quando a România se junta ao termo romano. Tá? Aí, no caso, é uma distinção entre o que é cultura latina do que é cultura bárbara. Então, essa divisão aí, entre cultura latina e cultura bárbara, ela vai se dar, de fato, a partir da criação do advérbio romanite. E a partir da criação do advérbio romanite, surge um outro advérbio, chamado barbarite. Tá? E duas expressões nascem. O romanite loci e o barbarite loci. O que é o romanite loci? O romanite loci é uma expressão que indica as falas vulgares de origem latina. Tudo aquilo que a gente viu na aula passada, que a gente fez uma explanação a respeito das características fonéticas, das características sintáticas, das características morfológicas, né, do termo. Então, o romanite loci, ou romance local, indicava as falas vulgares de origem latina. Tá? As falas vulgares de origem latina. Já o barbarite loci indicava as línguas não românicas dos bárbaros. Certo? Ou seja, quando os bárbaros chegaram para conquistar, né, o território romano do Ocidente, eles trouxeram consigo a sua própria cultura. Tá? E essa cultura
era uma cultura chamada de não românica, era uma cultura própria deles. Passa a ser chamada românica no momento em que eles juntam as culturas. Isso é um movimento inevitável. Quando você parte para invadir um determinado território, você com certeza vai juntar, vai unificar as duas culturas existentes. Tá? Então, Romanite Locke indica as falas vulgares de origem latina. Aquilo que é de Roma, aquilo que é do latim, no processo de latinização. Já o Barbarite já estava lá no território, tá? No território romano. O Barbarite Locke, não. Tudo que vem de fora é bárbaro. O nome bárbaro significa tudo que vem de fora de Roma. Eles deram esse termo. Então, o termo barbarite vem de bárbaro, Locke, que indica as línguas não românicas dos bárbaros. Então, as línguas próprias deles, desses bárbaros. Um movimento de chegada ao território romano, principalmente o território romano do Ocidente. Certo? Até aí tudo bem, pessoal? Dúvida, alguma situação que vocês querem colocar? Nívia, Matheus, Emanuele, Davi, Ramon, Daphne, Laine, Helen. Eu tenho uma dúvida, que eu acho que talvez eu não saiba a dúvida. Pode Desde falar. que o senhor falou Pode falar. sobre que a gente chama de cigano, mas eles não gostam desse nome, que são o povo de Roma. Que o nome da cidadania deles, que ele não é realmente uma cidadania porque eles são nômades, é Romani. Se eu acho que tem alguma coisa a ver com a parte oriental do... Matheus, cortou tua fala em alguns momentos. Eu não consegui identificar o início da tua pergunta. Repete, por gentileza. É porque minha internet não está muito boa aqui, está muito nublado aqui em casa. Tem o povo que nós conhecemos como cigano, apesar de não ser uma palavra muito boa de usar, que tem como cidadania Romani, que eles são o povo Roma. Aí eu queria saber se esse nome tem alguma coisa a ver com a parte oriental do Império Romano, porque o povo Romani, eles migraram, se eu não me engano, da parte leste da Índia. Foi aí que eles começaram a migrar. Aí eu queria saber se tem alguma coisa a ver por causa do... Tem sim, Matheus. Tem sim. Eles são... Eles têm uma ligação com esse lado aí do Oriente, entendeu? E também um do Ocidente. Na verdade, do território. O povo cigano, na verdade, ele se estabelece mais me corrija se eu estiver errado, ele se estabelece mais na Catalunha, ali do lado da Espanha. Não sei se eu estou falando mentira, mas creio que sim. E a região lá é uma região que foi originada pelos bárbaros. Entende? Então, esse processo de expansão todo aí deu origem a isso. Então, o povo cigano, que falaste, ele participa ativamente desse processo, né, de expansão territorial. Professor? Aí não foi só pra mim, não pegou também? Deixa eu só terminar de falar. É porque, para mim, a parte final da explicação eu não ouvi de jeito nenhum. Caiu total. Realmente travou tudo, professor. Tá, deixa eu voltar a explicar. Tá bom agora? Melhorou agora? Sim, senhor. Sim. Beleza. É o seguinte, essa pergunta que tu fizeste aí é uma pergunta bem pertinente, porque hoje, onde é que o povo bárbaro, o povo cigano, ele tem uma maior concentração? Aquela região da Espanha, né, da Catalunha, é ali que aquele povo bárbaro, cigano, ele se concentra mais. Né? Claro que eles se espalharam por diversas partes do mundo,
tá? Mas quando você, por exemplo, aquele grupo chamado, não sei se vocês conhecem, não sei se é da época de vocês, chamado Gypsy Kings, que é um grupo que toca músicas ciganas, tá? Ele é um grupo de origem catalã, parece, formado na Catalunha, se não me falha a memória. Então, esse povo cigano hoje, ele está concentrado mais naquela região da Espanha, né? De uma forma mais forte. E essa região espanhola aí é uma região que foi invadida pelos bárbaros, né? Pelos bárbaros. E esse povo cigano, ele se encaixa nessa expansão, né? Era um povo nômade, é um povo nômade ainda, entende? Então, essa tua pergunta aí foi uma pergunta bem pertinente, porque realmente ele vem passando por esse processo todo de nomadismo, né, no decorrer dos séculos. E ele tem, sim, uma origem lá na Roma antiga, né, tanto na parte oriental, no Império Romano, né, melhor dizendo, tanto na parte oriental quanto na parte ocidental. Eles eram uma espécie de bárbaros também, né, nesse processo expansionista aí. E que hoje, né, é um povo que ainda continua nômade, não perdeu a essência, né, da Alguma dúvida, Matheus? Deu para responder? Deu para entender? O senhor está certo. A maior parte da civilização Roma está na Espanha. Na Espanha, isso. E a Espanha foi um dos países, né, que nós podemos, né, atrelar, né, como sendo, hoje, na verdade, desculpa, é um país neolatino, né? Também fez parte desse processo todo de expansão bárbara, tá? Isaac viu também. Esse Davi é um artista, tá? Gabriel, tu ia falar alguma coisa, Gabriel? Tranquilo ou posso passar adiante? Posso passar, Gabriel, adiante? Tudo normal? Só para avisar, talvez seja só a minha internet de novo. Eu não estou vendo nem a sua câmera e nem a apresentação. Tá só o ícone do seu perfil. A apresentação eu tirei agora, eu vou voltar para ela agora. Tá? Ilma, eu acho que não tá travando, não. Pode ser a tua internet. Eu peço que tu saia e volte novamente, pode ser isso. Minha filha sai e depois retorna. Professor. Oi, Wilma. Oi, quem falou? Elaine. Oi, Elaine. Não, mas de vez em quando tá travando, assim, também para mim. Às vezes corta a sua fala, assim, some e depois volta. Entendi. Eu acho que não é só para ela, não. E agora, melhorou? Melhorou mais? Eu tô mudando aqui de posição constantemente. De qualquer forma, eu vou fazer o seguinte. Acho que é porque eu sou amotense. Eu vou entrar e sair de novo. Tá bom, Oliviana, sofredora. Melhorou, Ilma? Pelo grupo, deu para ver que... ele já voltou, Gabriel. Mas a Manu também não está conseguindo entrar. Caiu para ela, não conseguiu voltar. O Ilma disse agora que melhorou para ela. Melhorou, professor. Maravilha. É só sair, sai e volta, tá? Porque pode ser a questão da conexão também. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, nós temos esse processo, né? România, romano, romance, Barbaritiloque, né? Aí o Romanitiloque. Temos também uma outra expressão que é chamada de Latiniloque, tá? Que é uma expressão que está mais voltada para o latim culto, falado em escolas, falado pelo povo culto de Roma, certo? Então, o latim loque. Então, nós temos o Romanitiloque, que é a fala vulgar, e nós temos o Latiniloque, que é a fala culta. E nesse intermeio aí, nós temos o Barbaritiloque.
e indica as línguas não românicas dos bárbaros. Foi aquilo que eu expliquei para vocês. Então, do advérbio romanite, que a gente já viu o que é, tá? Derivou o substantivo romance. Cuidado, não vão confundir romance de amor com romance de tudo aquilo que está no território romano, tudo aquilo que está, linguisticamente falando, culturalmente falando, dentro de um território que pertence a Roma, é chamado de romance, tá? Então, se aplicava a qualquer composição escrita em uma das línguas vulgares, certo? Então, do advérbio romanite, derivou o substantivo romance, que na origem se aplicava a qualquer composição escrita em uma das línguas vulgares. Então, era só na escrita, né, que o romanite era aplicado anteriormente na visão do Rodolfo Hilário. Tá certo, gente? Então, desse advérbio, nós temos o romance, tá? Que é o termo que refere-se de uma geral. Esses processos de dialetação. Ó, como que a gente percebe isso? Fatores políticos, fatores culturais, fatores econômicos, fatores sociais, tá? Foram fundamentais para que houvesse a dialetação do latim vulgar. O latim vulgar se transformasse em dialetos e fosse, né, expandido através dos tempos. Então, no final do primeiro milênio, a România apresentava-se dividida numa quantidade de dialetos de origem latina. Assim, alguns dialetos, devido ao prestígio político, econômico e cultural da região em que eram falados, se impuseram aos dialetos vizinhos, transformando-se em línguas nacionais. Então, houve o quê? Houve um processo de dominação de dialetos com prestígio maior dentro da política, dentro da cultura, dentro da economia, em detrimento daqueles dialetos menores. Por exemplo, o próprio surgimento de Roma, ou no próprio surgimento de Roma, lá nas margens do rio Tibre, isso aconteceu. Eu falei para vocês bem pequeno mesmo. E esse território, ele começa a se expandir, tá? Por causa de quê? Do povo romano, que era um povo bélico, que era um povo esperto, e era um povo que não queria de jeito nenhum ficar preso somente àquela mediocridade que estava lá naquele momento. Eles queriam expandir o território. Então, o que eles fizeram? Eles começaram os reis da época começaram a traçar estratégias, planejar situações para que eles formassem verdadeiros exércitos, né, bélicos, para que eles pudessem, de fato, expandir o território. O que acontece? Então, eles criaram, né, escolas militares. A população deles era uma população basicamente masculina, né, pouquíssimas mulheres, né, existiam naquele momento, no início ali, né, do território romano. Então, eles criaram escolas militares, bélicas, colocaram suas crianças para estudar nessas escolas, para serem treinadas nessas escolas, para que eles se tornassem soldados. Dito isto, eles começaram a buscar armas, elefantes, né? Por que elefantes? Os elefantes eram tanques de guerra de hoje. A região que possuísse maior quantidade era uma região que tinha, ou era a população que tinha, mestre. Eles roubaram as filhas de uma
dos reis, né, de habitantes de uma ilha vizinha, tá? Dentro de um evento esportivo lá, e eles começaram a procriar mais ainda e deixar a cidade de Roma mais povoada. Professor, Para que isso tenha acontecido, foi o local onde Roma se estabeleceu. O povo romano se estabeleceu no pântano. Então, as pessoas que vinham de fora não tinham um acesso facilitado. Então, poucas pessoas conseguiam chegar ao território romano por ser um território às margens de um pântano, né? Um local perigoso, certo? Então, o povo romano cresceu e começou, né, através de prestígio político, através da sua cultura que começou a crescer, né, nesse período, através da sua economia que começou a crescer, ele começou a subjugar os povos vizinhos, línguas vizinhas, como os italiotas, como os húngaros, tá? E outras línguas mais que pertenciam à região da Península Itálica, pertenciam à Gota. Então, isso que foi importante nesse processo de dialetação. À medida que eles foram dominando territórios através da força, territórios menores, através da força, eles foram formando dialetos. O povo romano, Roma, começou a formar dialetos. E esse processo foi fundamental para acontecer. O subjugo de uma nação mais abastada, né, politicamente, economicamente, culturalmente, mais rica, vamos dizer assim, com maior prestígio, para si, subjugando nações pequenas. Só para vocês terem uma ideia, não sei se eu já falei para vocês, mas eu repito, se eu falei, a Itália, que hoje é um país, e Roma é a sua capital, antigamente não tinha nada a ver com Roma. Roma era uma coisa, e Itália era outra. A Itália foi subjugada pelo povo romano, dentro desse processo. Então, um dos principais fatores de dialetação do lativo vulgar é esse subjugo, essa imposição que é feita, né, que é tirada dentro desse processo. Os maiores subjugando os menores, que não têm nenhum prestígio, né, a priori. Explicação sobre a dialetação do lativo vulgar. A variação do tempo e do espaço é inerente à língua, e os falantes criam o tempo todo, palavras e construções sintáticas novas como materiais disponíveis na sua própria língua, com o objetivo de tornar a sua fala mais expressiva. Então, no momento que eu vou expandir o meu território, eu vou sofrer um processo de dialetação, eu tenho que me preocupar com aquilo que está acontecendo, tanto no tempo quanto no espaço físico, e o tempo que aquelas situações, aqueles fenômenos estão sendo modificados, estão sendo variados, tá? Então, a todo tempo, né, todo momento, novas construções sendo criadas. Por quê? Porque a língua não é estática, a língua não é fixa, ela é móvel. A língua se modifica com o decorrer do tempo. Então, se ela se modifica com o decorrer do tempo, novas construções morfológicas vão nascendo, novas construções estáticas vão nascendo, novas construções, tá? O processo todo, principalmente o processo da fala mais expressivo, entende? Então, esses aí são fatores, né, de dialetação do lativo vulgar que a gente pode entender, tá? Fala um pouco agora sobre esses três elementos aí que são fundamentais no processo do entendimento da filologia românica. Até aí tudo bem? Alguma pergunta sobre o processo de dialetação? professor. Oi, Camila. Então, até já passou bastante da parte, mas a última essa explicação mais recente
deu uma travada ultra poderosa. E eu bem me perdi completamente na explicação. Qual foi a parte que minha filha não entendeu? Essa explicação dos dialetos. Toda de dialeto? Foi na última parte. A última parte E de no dialeto, caso, né? pra mim, eu caí. Aí, quando eu voltei, o senhor estava falando sobre elefantes. Aí, a partir daí, eu não consegui ouvir mais nada. Tá sobre o que, Matheus? Eu também me perdi na parte dos elefantes. Aí, o senhor começou a falar dos elefantes, aí eu lembrei de 300, aí começou a travar. Aí, agora, quando voltou de novo, foi quando o senhor perguntou se alguém tinha entendido alguma coisa. Eu só entendi até elefantes. Ah, tá. Não, porque eu estava explicando que esses fatores... Tá dando pra ver agora, né? Tá travando toda hora, professor. A internet de todo mundo tá péssima. Não é por causa daquele negócio do sol? Minha mãe estava falando sobre o sol ontem. E sobre a internet. É por causa disso aí, é? Não sei. Mas Não sei, assim, agora, tá travando? Está. Está. Tanto o seu quanto o da Manuele tá travando. Dá pra entender porque tá fazendo poucas travadinhas, mas tá indo. Eu acho que dá para entender. Trava um pouco, mas dá para entender. Então, Quando ele começa a falar por muito tempo, por exemplo, nesse slide aí que ele estava explicando, quase não deu para entender. Poucas as palavras que deu para entender. eu vou tentar falar explicar melhor um pouquinho, tá? Olha só. O que traz como consequência a dialetação do latim vulgar? Quais são os fatores? Principalmente o fator político, o fator econômico, o fator cultural de um determinado povo em detrimento de outro povo, tá? Só colocar aqui para carregar rapidinho, pessoal. Tá. Então, eu usei uma explicação inerente a Roma. Roma nasceu de um pequeno território. Pequeno mesmo, não tinha nada. Tá? Eu vou tentar fazer isso, Davi. Só um momentinho. E eu estou no lugar que a internet morre. Davi, Eu acho que os ícones desapareceram aqui da tela. Desapareceram aqui da tela. Eu vou tentar falar bem baixo, aqui, bem pausadamente, só um momentinho. Então, desapareceram, Davi. É o seguinte, Roma começa bem pequeno, tá? Um pequeno território. Então, a partir do momento que Roma nasce, o povo romano sempre foi um povo guerreiro, um povo bárbaro, um povo que buscou a todo momento conquistar os territórios. Só que quando nasce, não pôde fazer. Por quê? Porque era bem pequeno. E próximo a Roma, existiam outras nações, como, por exemplo, os italiotas, como, por exemplo, o húngaro, como, por exemplo, alguns povos de origem grega também que existiam naquele momento ali na região. Então, Roma começa a se preocupar em também se tornar uma poderosa nação bélica, uma poderosa nação com tendências militares. Então, como era uma população, até certo ponto, muito masculina, com poucas mulheres até então naquele momento, o que eles fizeram? Eles começaram a colocar
as suas crianças, né, em escolas militares. Eles criaram, ou começaram a criar escolas militares e colocaram seus filhos para aprender as táticas de guerra, as táticas bélicas. E isso começou a dar resultado. Concomitantemente a isso, né, quando eles começaram a perceber que eles estavam ganhando um corpo bélico considerável, ainda pequeno, mas já grandiosamente com uma vontade imensa de buscar novos territórios, de guerrear mesmo, o que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a trabalhar com os elefantes. O que eram os elefantes? Os elefantes, hoje, nós consideramos como se fossem os tanques de guerra, nessas guerras ocidentais hoje que nós temos. Quanto mais elefante você tinha, mais forte era o seu exército, mais forte era a sua legião. Então, quando eles realmente, de fato, começaram a perceber que eles tinham esse poderio, o que eles fizeram mais? Eles começaram a trazer para Roma mulheres para povoar, para deixar Roma cada vez mais forte. Então, eles roubaram, dentro de um evento esportivo, as filhas dos moradores de uma determinada região que foi convidada para esses eventos de jogos lá na Roma Antiga. Então, eles roubaram e começaram a povoar, né, com essas moças que foram raptadas por eles. Uma situação que fazia com que Roma fosse forte era o pântano, a região pantanosa. Roma nasceu numa região de pântano, ou seja, as pessoas que vinham de fora dificilmente conseguiam chegar no território romano, por causa da região que era muito pantanosa. Então, tudo isso facilitou a vida dos romanos, principalmente a passagem de expansão. Tá? Ou seja, aí é a prova dos 9, que diz que os principais fatores de alienação do latim vulgar surgem a partir de um poderio, um prestígio, um certo prestígio político, econômico, cultural das diferentes regiões. Então, Roma adquiriu esse prestígio. E a partir do momento que ele adquiriu esse prestígio, ele começou a pegar para si os territórios menores. Falei anteriormente que hoje Roma é capital da Itália, mas na época não. Itália era uma coisa, Roma era outra coisa, completamente diferente. Completamente diferente. Itália foi anexada ao território romano, assim como outros territórios da bota, né, da Península Itálica, foram também anexados. Então, é para a gente perceber que esse fator de alienação do latim vulgar é importante. Tá? O smile econômico, social, cultural, tá? Político, eles, com certeza, vão subjugar as nações menores. E quando isso acontece, dialetos vão surgindo, dialetos vão nascendo. Por quê? Porque a língua, ela é viva. A língua, ela não é morta. E a partir do momento que se diz que a língua é viva, novas construções vão sendo criadas, tanto construções sintáticas, quanto construções fonéticas, tanto construções semânticas, morfológicas, elas vão sendo construídas a partir dessas criações, desses dialetos. Então, esse é um fator principal para que haja a dialetação do latim vulgar. Tá bom? Não sei se vocês conseguiram entender aí o que eu falei. Tá? O histórico rápido da tribo sabina levaram todas as mulheres jovens. E isso, Davi, eu estava tentando lembrar o nome do povo. Os povos sabinos, né? O povo sabino lá. Eles foram participar de jogos, né? Foram convidados a participar dos
jogos, e no meio desses jogos, os romanos começaram a raptar as suas mulheres, né? E a partir do momento que eles começaram a raptar as suas mulheres, o que mortos pelo exército romano, que já era um exército respeitado naquele momento lá. Entende, gente? Então tem todo esse processo aí. Eu acho. Vamos fazer o seguinte: nós vamos sair agora daqui dessa página, desse link, e vamos para o outro link, tá bom? A gente continua lá. O mesmo problema de dar pouco. Foi agora, pessoal? Sim. Foi, né? Beleza. Deixa eu botar só as pessoas aqui para dentro rapidinho. A gente volta aqui, ó. Fica tranquila, Sheldon. Fica tranquila, tá? Com relação à tua mensagem aí. Então, pessoal, continuando aqui, a gente vai falar um pouco sobre o substrato, o superestrato e os adstratos, tá? Que são três nomenclaturas que a gente precisa entender dentro do processo da filologia românica e dentro do processo de expansão dos bárbaros, né? E do latim vulgar. A gente vai começar pelo substrato. Pessoal, o substrato, na verdade, ele acontece, eu acho, de duas ou três formas diferentes. Não, de duas formas diferentes. O substrato, ele, na visão do Câmara Júnior, ele se dá, né, a partir da língua de um povo. Nome que se dá à língua de um povo, que foi abandonada em proveito de outra língua que a ela se impõe, geralmente como consequência de uma conquista política. Então, o substrato é o nome que se dá à língua de um povo abandonada em proveito de outra língua que a ela se impõe, geralmente como consequência de uma conquista política, né? Foi o que aconteceu muitas vezes, né, com o processo de expansão do latim. O latim, quando ele se expandiu dentro de três situações. Quando ele invadiu os territórios, a nação que já possuía uma língua, ela poderia ficar somente com a sua língua materna mesmo, abandonando o latim. Por quê? Porque o povo latino não queria, naquele momento primeiramente, naquele momento de invasão, como é que eu posso falar? Não queria subjugar aquele povo através da sua língua. Eles queriam o quê? Eles queriam adotar o direito romano, para eles era o que importava, e queriam também, dentro desse processo, conquistar as riquezas daquele povo, daquele território.
mas eles não queriam impor a sua língua naquele momento. Depois, sim. Então, o latim invadiu o território, tá? E tinham 3 situações. O povo que foi invadido ficava com a sua língua e abandonava o latim. O povo que foi invadido abandonava a sua língua materna e ficava com o latim, que é o segundo momento, na segunda situação. Ou o povo que era invadido ali adquiria o tal do bilinguismo. Adotava tanto o latim quanto a sua língua materna. Então, 3 situações. A invasão dos latinos. Ou o povo dominado ficava com a sua língua e abandonava o latim, ou abandonava a sua língua e ficava com o latim, ou ficava com as duas, no que nós chamamos de bilinguismo. Tá? Então, o substrato é o nome que se dá à língua de um povo, vamos supor, a língua das Gálias, né, que hoje é a França, o francês. Nome que se dá à língua de um povo, abandonada, vamos dizer que ela foi abandonada, em proveito de outra língua em que a ela se impõe, no caso o latim. Geralmente como conquista política, geralmente como conquista de territórios, né? Porque o latim tinha interesse econômico, tinha interesse político dentro dos territórios que foram dominados. Então, eu pego a minha língua, tá? Abandono essa língua em detrimento da outra. Isso é um substrato, de acordo com Camarajum. Na visão do Cardoso e do Cunha, nós temos que substrato é toda influência que a língua desaparecida imprime no idioma sobrevivente. Vamos supor que eu tenho uma língua que foi subjugada pelo latim, tá? E essa língua optou por deixar de lado a sua língua materna para ficar com o latim. Só que essa língua materna que foi retirada de circulação, ela permanece, tá, influenciando a língua que sobreviveu. Isso é um substrato também. Tá? Então, o substrato na visão de Camarajum, do primeiro, a língua de um povo, tá, abandonada em detrimento de uma outra que se impõe. Na visão do Cunha e do Cardoso, a língua que saiu de circulação, ela continua em voga, mas ela continua apenas influenciando, e não mais, vamos dizer assim, sendo falada na acepção da palavra. Tá bom? Na visão do Martinet, nós temos o quê? Que o substrato, né, ocorre quando a língua que existia numa certa região, mesmo que não tenha influenciado a língua posterior, ela pode, na verdade, desaparecer. Tá? Então, na visão do Martinet, o substrato é a língua que existia numa certa região, mesmo que não tenha influenciado a língua posterior, ou seja, a língua que subjugou a outra. Então, ela pode, na visão do Cunha e do Cardoso, influenciar, mesmo tendo desaparecido, e na visão do Martinet, não influenciar. Entende? Mesmo tendo desaparecido. Então, tem essas duas possibilidades para o substrato. Martinet ainda diz que o substrato é a língua antiga e eventualmente desaparecida, que deixou vestígios da língua que chegou e predominou. Então, substrato, pessoal, substrato de uma língua é quando você tem a sua língua materna, você é subjugado por uma outra nação, e nesse subjugo, o que acontece? Você deixa de lado a sua língua materna e passa a adotar a língua do outro. A língua do outro. Tá? Influenciando ou não influenciando. Quando eu falo influenciar e não influenciar, é influenciar no modo linguístico, é influenciar no modo cultural e assim sucessivamente. Tá bom? Então, esse é um substrato. Ainda tem o quê? O latim recebeu das línguas dos vencidos alguns elementos que, incorporados à sua estrutura, eram difundidos para todo o mundo romano. Por exemplo, o francês. Eu
Se tiver alguém que domina o francês aí, pode me corrigir, né? Eu acho que o francês é cafard, italiano é Scaravaggio, tá? Que deu origem a escarafaios, tá? Em latim ficou escarabeus e em português ficou escaravelho. Entende? Então, essas influências aí fazem parte do que nós chamamos de substrato, uma língua que era falada por um povo que foi subjugado, e na medida que ele foi subjugado, ele desapareceu, ficando com a língua do colonizador, ou do invasor. Essa língua que desapareceu, ela pode ainda influenciar, ou ela pode não influenciar, tá bom? Temos aqui também agora o segundo elemento, que é o superextrato. O Câmara Júnior diz que o superextrato é o nome que se dá à língua de um povo conquistador, que a abandona para adotar a língua do povo vencido. É o contrário do substrato, pessoal. O superextrato, a língua ficar com a língua do povo vencido. É diferente do primeiro. Tá? Isso da visão do Câmara Júnior. Já o Cunha e o Cardoso dizem que o superextrato é uma influência de outras línguas sobre a primitiva, que todavia se mantém. Tá? Já penso um pouco diferente. A língua que chega, ela influencia outras línguas, tá? Que são aqueles que são subjugados lá, adotam aquela língua lá para eles e sofrem, né, um movimento de interação entre a língua deles e a língua dos que já existiam lá. Mas o grosso do superextrato é que a língua vencida, a língua do conquistador adota a língua do povo que é subjugado, que é conquistado, né? O Martinet diz que o superextrato é um conjunto de elementos linguísticos trazidos por uma língua vinda do exterior, ou seja, a língua do subjugado, né? A língua do que subjuga, do invasor, que coexistiu há algum tempo com a língua local. Então, eles vivenciaram ali algum momento como é que eu posso dizer? Esse momento de ruptura da língua do invasor para ficar com a língua do vencido não se dá de uma hora para outra, ela acontece paulatinamente, tá? A partir de um determinado convívio existente, tá? E eles vão trazer o quê? Eles vão interagir, na verdade, trazendo alguns elementos linguísticos, culturais, sociais e tal. Exemplo, invasores bárbaros após a queda do Império Romano. Eles vieram para lá e juntaram as línguas. Uns permaneceram com a sua língua, outros deixaram de lado a língua deles e passaram a coexistir com a língua que já existia lá, os vencidos. Mas, a grosso modo, houve esse contato todo, essa interação e esse avanço, né, para que novas línguas fossem conquistadas. Aí aqui nós temos os adstratos. Para a Câmara Júnior, toda língua que vigora ao lado de outra língua. Na verdade, o adstrato para o Câmara Júnior, tá? E para outros filólogos, é o que nós chamamos de bilinguismo. Eu falei agora do povo latino. Determinada língua sofreu bilinguismo. Você fica com a sua língua conquistada, você fica com a sua língua que já existia lá. Tá? Então, toda língua que vigora ao lado de outra, que é o bilinguismo, num território dado e que nela interfere com adstratos, tá? Dentro
desse processo aí. Gente, no movimento da lusofonia, em alguns países, geralmente africanos, há ainda esse bilinguismo, né? Então, ocorre esse trato. A língua portuguesa, de poder, de origem, que quer dominar, né, uma língua de menor prestígio, um povo de menor prestígio, na visão deles, né, na visão eurocêntrica, eles o advento do bilinguismo. As duas línguas convivem no mesmo território. Então, esse convívio é chamado de adstrato. Língua convive em pé de igualdade com a língua local, na visão de Martinet. Certo, pessoal? Então, esses aí... Oi. Estão me ouvindo? Agora sim, mas travou. Ainda agora. Estão me ouvindo agora? Beleza. Sim. Então, pessoal, esse daí, essa aula de hoje foi a finalização da nossa disciplina com relação às unidades, tá? Eu pergunto para vocês, tem alguma dúvida com relação a alguma coisa relativa a aquilo que eu falei hoje, com relação a essa dialetração, com relação a esses elementos aí, ao adstrato, ao superstrato, né? São elementos que convergem, né, para um bom entendimento do que é essa ciência, né, que precisa ser estudada por nós, que somos da área de letras. Professor? Alô? Travada psicopata agora. Agora ele sumiu. Não, pra mim tava travando desde a diferença lá dos bichinhos. Parou agora. Cadê o professor, pessoal? O professor saiu. Ué, vai fazer bagunça. Eu acho que travou o dele agora. O dele fez foi cair. Também tô achando. É. Ele mandou mensagem. Mas ele ainda não tá aqui na sala? Ele aqui? Não, ele tá na sala, só que eu acho que a internet dele deve ter travado, não? Caiu, gente, caiu. Ele me avisou aqui no WhatsApp. Oh, meu Deus. Oi, consegue me ouvir? Agora Gente, desculpa aí, caiu aqui a conexão agora. Então, só para dizer para vocês a importância que é esses elementos, né, dentro da filologia. Acho que Travou de novo. Oi. Professor, a gente não tá lhe ouvindo. A gente vai ouvindo. finalizar porque a internet não tá legal. E agora? Consegue? Sim, agora sim. Agora consegue? Beleza. Então a gente vai finalizando por aqui, por causa dessa questão da internet mesmo, tá? E eu vou mandar os slides para vocês. Vou compartilhar com o Ramon. Se não hoje, amanhã. Eu ainda compartilho com ele para ele passar para vocês. Tá certo, gente? Tá certo. Rapidinho, professor. Você vai fazer chamada? Então, a nossa prova vai acontecer na volta lá da outra semana, após a quarta-feira de cinza. A gente vai finalizar a disciplina. Esperamos que já tenha ônibus, né? Você vai fazer chamada? Beleza, galera? Não, eu sei quem está aqui. Eu tirei o print da tela e sei quem está aqui.
O negócio é que a Emily me pediu para avisar, o motivo dela não estar aqui na aula hoje é porque ela está presa no trabalho dela. Quem? Ela fala, Emily. Quem? Emily Gabriele. Ah, tá. Ela está presa no trabalho dela. Aí a galera quer só molecagem, né? A galera quer só molecagem. Com esses travamentos da internet aqui. Professor, volta o slide, por favor. Quem disse que eu vi, Ana Cláudia? Agora que eu li aqui. Vou mandar o slide para vocês. Não vejo, não escuto. Gaiato, essa Camila. Rapaz, Camila. Certo, gente? Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E vou mandar os slides para vocês aí. Tá bom? Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa tarde.